eu sou Michele Cirilo e esse é o AquaCast, o podcast do Instituto Aqua. Aqui vamos falar sobre saúde e sobre as melhores estratégias de quem faz ela chegar até você. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Fábio Rassi, diretor médico do Instituto Aqua. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Bom, eu queria que você contasse pra gente como a medicina entrou na sua vida, se foi algo natural ou se já estava no DNA da sua família. Bom, minha família tem muitos médicos, né? Isso desde pequeno era comum a gente acompanhar a presença de médicos no dia a dia. E meu pai também é médico, ele é um pediatra, hoje com 93 anos, Nossa, trabalhando até hoje. que maravilha! Mas, enfim, desde pequeno era comum chegar criança para ele atender em casa e eu gostava de acompanhar aquilo, era normal. E conforme fui ficando mais velho, daí eu fazia muito esporte, foi surgindo lesões, e aí eu acompanhava os tratamentos, comecei a achar isso interessante. E aí, naturalmente, foi surgindo a ideia de fazer medicina, foi uma coisa extremamente como uma continuidade, uma coisa dentro do normal, acho. Certo, e você tem um espírito aventureiro, né? E por isso que acabou levando até a medicina. Eu queria que você contasse pra gente aonde você atuou em missões humanitárias e como foi essa experiência. Bom, na verdade, desde a época da faculdade, tinha muito interesse, né, de participar de alguma ação humanitária, esse tipo de coisa. Agora, isso você nunca sabe como vai acontecer, a oportunidade que vai surgir, né? É um pouco difícil você encontrar esse caminho. Enfim, acabou acontecendo de eu tinha chegado já há uns 2 anos a trabalhar no Hospital Albert Einstein. E aí foi quando teve o terremoto no Haiti, em 2010. E aí o hospital organizou umas missões para ir até lá, ajudar, fazer algumas ações, enfim. E aí eu vi uma oportunidade de ir com a primeira missão e daí eu vi lá o convite e foi direto, né? Imediatamente já me voluntariei. E aí acabou surgindo, né, o momento, o hospital enviou 3 missões e eu acabei indo na segunda. E foi uma experiência muito interessante, né? Porque é muito diferente do que você imagina, né? Até é comum, às vezes, as pessoas perguntarem qual que foi a mais difícil. Talvez a primeira, né? Porque você não sabe o que vai encontrar, né? Depois, conforme você vai tendo essa vivência, você acaba ficando um pouco mais tranquilo, porque aquele medo do desconhecido já passou, né? Doutor, e aí essa experiência toda, essa vontade, né? E você não foi em uma, mas já foi em diversas ações. Isso acabou te motivando a estudar para que chegasse nesse local já mais preparado. Conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Exatamente, né? O Haiti foi uma experiência tão impressionante, porque quando você chega e você vê ali num campo, né, um hospital horizontal colocado, você fala, pô, como é que essa estrutura surgiu, né? E aí que você descobre que não é aleatório, né? Existem estudos em cima disso, sobre como aquilo aconteceu e como preparar para oferecer uma resposta, oferecer saúde para aquela população que está naquela condição difícil, né? Então aquilo me impressionou demais e daí eu falei, pô, interessante, né? Eu vou buscar alguma coisa em cima disso. E a partir daí que eu comecei a estudar essa questão de desastres, né, e ação humanitária. E isso começou, né, o Haiti foi em 2010, 2011, já fiz um curso lá em Harvard mesmo, e porque o campo que a gente trabalhou, né, no Haiti era um campo que quem organizou foi a chamada Harvard Humanitarian Initiative, que é, na verdade, uma iniciativa, né, da Universidade de Harvard que busca, né, ações, estuda a questão humanitária, e é muito interessante. E aí eu acabei indo estudar, aí já no Brasil comecei a desenvolver, trabalhar em cima de desenvolver cursos aqui, até que chegou um momento que você fala, pô, estou aqui estudando, fazendo as coisas, mas eu precisava aprofundar um pouco mais. E aí em 2016 eu resolvi sair do Brasil, fiquei um ano na Espanha, em Sevilha, com um professor com quem eu já tinha estudado, feito um curso ali, e aí eu fiquei acompanhando ele durante um ano, o professor Carlos Álvares Leiva. Ele tem a Fundação SAMU, Escolha de Emergências, lá em Sevilha, que é uma estrutura incrível, né? Eles têm um campo de treinamento
e tem muitas atividades práticas ali, muito legal isso aí. E aí acabei ficando um ano com eles. E depois eu acabei sendo aceito num hospital lá em Boston, Beth Israel Deaconess Medical Center, que lá tinha um programa de fellowship numa área chamada medicina de desastre. E aí eu comecei a aprofundar dentro dessa área de medicina de desastre, que na verdade naquela época já era a 10ª turma do programa de fellowship. Isso 17 para 18, né? E você vê, isso no Brasil, isso ainda engatinha, né? Ainda não é uma formação, uma área uma especialização, de certa forma, reconhecida, né? Enfim. Mas foi muito interessante que eu acabei trazendo um conhecimento. E dentro do Brasil, mesmo antes de ir embora, eu já estava desenvolvendo alguns cursos, entre outras coisas, simpósio que a gente faz ainda lá no hospital, no Einstein. E isso acabou trazendo, né, muita expressão dentro do cenário de desastre aqui no Brasil, porque você acaba fazendo um evento que você coloca dentro da mesma sala pessoas que discutem o desastre, que sempre estão nos desastres. Isso foi muito interessante, porque acabou surgindo a oportunidade de fazer as pessoas se conhecerem melhor, terem uma relação. E daí, quando você está numa resposta a um desastre, você acaba encontrando essas pessoas que você já tem, né, toda a familiaridade, o contato. São basicamente as mesmas pessoas Sempre as sempre, mesmas. eu acredito, né? E foi assim. Aí acabei estudando, voltando em 18 e aí já buscando um outro caminho. E como que funciona a logística de uma ação humanitária, né? Quais são... tem muita coisa envolvida. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como isso funciona. As ações humanitárias elas são bastante complexas e a logística ela é, digamos, 50% da ação, porque se você não consegue levar os insumos que você vai precisar em campo, você não vai conseguir atuar, né? E às vezes é um desafio muito grande você levar 2, 3, 4 toneladas de materiais, medicamentos, equipamentos, se deslocando às vezes por áreas que passaram por alguma destruição, né? Então, é um recurso muito importante e o jeito que isso chega lá faz muita diferença. Então, toda a área de logística humanitária, que é muito estudado pelo pessoal da engenharia de produção, tem grandes profissionais aí aqui no Brasil que estudam profundamente isso daí. Tem pós-graduação lá na Poli, entre outras universidades, o UDESC. Olha que interessante. É um trabalho muito... Que vai além da medicina, então, né? Tem toda essa parte Sim, da logística que é e fundamental. é exatamente isso, porque o desastre ele envolve muitas áreas. Não é só a medicina, Engenharia. é tudo isso junto. Então, você tem desde segurança pública, né? Por que não? Os profissionais envolvidos. Então, tudo depende do desastre que você está enfrentando para você ver quem é o protagonista naquele momento, né? Era muito comum na época da Covid, as pessoas às vezes virem perguntar, não, porque o médico, o profissional de saúde, ele é o herói sem capa, algumas coisas assim que, sinceramente, umas perguntas que tecnicamente não fazem muito sentido, porque, na verdade, no desastre, quem é o profissional mais capacitado vai depender do tipo de desastre que você está vivendo. Então, por exemplo, o Brumadinho, você teve aquela lama lambendo toda a extensão daquela cidade. Infelizmente, muitas pessoas foram a óbito. Quem era o profissional mais habilitado ali? Era o profissional corpo de bombeiros, né? O cara que rastejava horas, dias, né? Naquela lama, buscando os corpos. Um trabalho incrível, são profissionais que eu respeito demais, inclusive. E na Covid, na verdade, quem era o protagonista, pela sua expertise, aí sim eram os profissionais de saúde. Não só médicos, mas como toda a equipe multi, né? Enfermagem, técnicos, enfim, todos os profissionais envolvidos, né? Numa resposta que tinha o conteúdo hospitalar como a prioridade. Então, tudo isso varia muito, né, do cenário que você está enfrentando para você poder entender quem que está nessa hora na cabeça de tudo, no comando, né? Mas a logística para tudo isso acontecer, isso sempre vai ter que estar por trás funcionando de uma maneira muito importante e muito coordenada. Sim, e você citou a pandemia do Covid.
Nós completamos 5 anos do início dessa pandemia e eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência também, né? Você já estava acabou, né, durante essa experiência recebendo o convite do Aqua. Queria que você contasse para a gente essa história. Bom, na época a Covid estava começando. Na verdade, eu estava fora do Brasil em janeiro. Tinha ido até no Oriente Médio ali. A gente tinha ido para Israel num congresso e depois numa missão na Jordânia, quando a Covid começou a pegar mesmo, né? E daí, naquela época, eu voltando para o Brasil, eu voltei para o Einstein, para o meu trabalho, e a gente já estava tendo as mesas de crise para fazer a gestão da crise da Covid antes que ela começasse, antes do primeiro caso no Brasil, era início de fevereiro. E naquele momento eu ainda trabalhava como médico assistencial no pronto-socorro, como ortopedista, mas tem um diretor que ele já conhecia meu trabalho, ele cuidava dos programas governamentais e ele me pensou e falou: não, vem cá, vem me ajudar aqui nas nossas unidades do setor público e tal. E eu, beleza, vamos lá que é o que eu gosto, vamos embora, né? E aí a gente começou a trabalhar quando de repente chegou a proposta para o Einstein coordenar e desenvolver o trabalho do Hospital de Campanha do Pacaembu. E aí ele me chamou para fazer parte da equipe. Eu tinha alguma experiência com os hospitais de campanha, talvez de alguns treinamentos que eu já tinha realizado. E ali a situação ela acaba sendo muito complexa, que você tinha ou o hospital de campanha do Pacaembu com 200 leitos, ou no IMB, que aí eram 1.200 leitos, só que o do Pacaembu era o que precisava ficar pronto mais rapidamente. E aí foi esse que o hospital acabou assimilando. E aí não é simplesmente você colocar uma tenda no gramado Pacaembu, colocar 200 camas e falar temos um hospital de campanha. Não, você precisa compartimentar esses pacientes em enfermarias para que você consiga fazer a gestão do que está acontecendo em cada enfermaria. Eram pacientes de baixa e média complexidade, porque aí vem o conceito do hospital de campanha, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque você tem os hospitais gerais. Esses hospitais gerais têm toda a estrutura hospitalar, né? Ele vai ter uma UTI, vai ter um setor de diálise, enfim. E os pacientes mais críticos, eles estão dentro do hospital geral, eles têm acesso a esses recursos mais nobres, digamos assim. E aí esse trabalho já estava acontecendo, né? A gente estava operacionalizando o Hospital do Pacaembu, o Hospital de Campanha do Pacaembu. Eu coordenava a equipe médica ali. E aí chegou um convite, né, da Vale para a gente fazer uma consultoria em Paraopebas, num hospital de campanha que seria também desenvolvido lá. E aí foi ali que eu conheci o pessoal do Aqua, porque era quem operacionalizava, né? Então, a gente, enquanto consultoria, a gente trazia todas os critérios de internação, os critérios de avaliação dos pacientes, algumas ideias em termos da operação, como deveria fluir. E foi uma parceria muito interessante, porque a gente encontrou pessoas super envolvidas com o trabalho, pessoal que operacionalizou aquele hospital de campanha, fez um trabalho incrível, entre eles o Felipe, o David, o Weber, entre outras pessoas que eu acabei conhecendo ali, o Andrei. E a gente criou uma amizade muito grande naquela época. E eu acabava ficando, tipo, uma semana em Paraupebas, 2 no Pacaembu. Enquanto isso, ficava alguém no meu lugar lá em Paraupebas. Depois eu vinha. Enfim, e quando acabou o Pacaembu, eu fiquei até o final da nossa consultoria lá. E foi um marco ali, que foi um trabalho de muito sucesso ali, que foi feito em Paraupebas. E a gente encontrou um caminho. Foi muito interessante, porque tanto o trabalho realizado no Pacaembu, você vê, a gente em 3 meses de operação, por ali passaram cerca de 1.500 pacientes. Nossa. Desses 1.500, 1.200 receberam alta. Dos 300 que foram transferidos, 175 entubados, mais ou menos. A gente lamenta pelos óbitos, mas tivemos 3 óbitos ao longo desses 3 meses, de 1.500 pacientes. Então, foi um resultado muito satisfatório.
E lá em Paraupebas não foi diferente. A gente também teve um resultado muito interessante e foi um prazer muito grande ter feito aquele trabalho, tanto no Pacaembu. A gente tem amizade com a equipe até hoje, tem um grupo de WhatsApp que não se desfez. E além da parceria que acabou existindo com o pessoal do Aqua, para que num futuro, depois de, sei lá, 2, 3 anos, acabou surgindo o convite e hoje estamos aí trabalhando juntos aí. Que bom, doutor, maravilha. E com essa experiência importante de campo, em lugares de muitas vezes de difícil acesso, qual a atividade que você desempenhou no Aqua que você considera mais significativa? Bom, às vezes a gente tem lugares bastante distantes, né, com recursos às vezes não tão semelhantes aos que a gente tem numa cidade como São Paulo. Então, muitas vezes a gente tem que acabar entendendo as dificuldades locais e descobrindo as melhores propostas de conseguir desenvolver um trabalho adequado. Então, acho que tudo isso acabou ajudando muito, além das experiências, né, que você acaba tendo em termos de gestão de equipe, de grupo, né, e trabalho com os profissionais de saúde, entender as dificuldades que eles têm, porque muitas vezes as pessoas não compreendem as dificuldades locais, né? Sim. Então, eu lembro muito, por exemplo, em Paraupebas, eu lembro que as UTIs, antes da chegada do Aqua, elas passavam. O plantonista chegava e passava vários dias consecutivos de plantão, tipo 24 horas de plantão. Isso não é produtivo, é impossível uma pessoa conseguir trabalhar 3, 4, 5 dias, 24 horas. O cara talvez nas primeiras 12 horas esteja lá, né? Depois disso não é possível. Então existiam situações assim que a gente chegava a ver. E quando a gente chega com a estrutura do Aqua, a gente percebe que isso muda, né? E aí você começa a ter resultados melhores. Eu lembro que, por ocasião quando o Aqua assumiu as UTIs Covid, isso já não estava mais na consultoria, só os amigos que a gente fez que falavam, pô, conseguimos dar altas nos primeiros pacientes da UTI Covid aqui de Paraupebas. Ou seja, talvez antes disso, era praticamente difícil, vamos dizer assim, que alguém saísse a partir do momento que foi para a UTI naquele momento. Então, foi muito interessante a gente ver que a qualidade, né, dos profissionais que o Aqua acabou levando para Paraupebas, o trabalho diferente que foi feito, foi um trabalho que levou muito resultado positivo para a cidade. E que na época eu não era do Aqua, mas a gente ficava muito feliz, né, por ver a realização dos profissionais que estavam lá conseguindo um trabalho de tanto sucesso. Então, eu fico muito feliz de ter feito parte de alguma forma disso. Doutor, e o que busca exatamente a medicina de desastre? Então, a medicina de desastre ela vai trabalhar em cima da resposta ao desastre, a ação humanitária e também a questão de gestão de crise. Então, é muito importante esses pontos, né, que ela trabalha, porque são áreas muito ligadas à questão de saúde pública, porque você não está vendo um paciente isoladamente, você está vendo uma comunidade que foi afetada de alguma forma, ou por um desastre, ou por falta de recursos, enfim, e a gestão das crises, né? Então, tudo isso você está falando de uma coletividade. Eu costumo dizer que são capítulos diferentes de um mesmo livro, porque eles têm uma correlação, né? Então, nessa resposta ao desastre, você tem que trabalhar desde toda a questão logística, mas também o que precisa, de acordo com o cenário que você está enfrentando. É lógico que se você tem um deslizamento de terra ou um terremoto, é diferente o recurso que você vai precisar perante uma situação de uma enchente, uma inundação. Então, você tem que ter uma análise bastante criteriosa para entender o que você precisa perante o cenário que você está respondendo. E aí tem muita dificuldade para você entender, preparar todo o material, medicamento, equipamento que você precisa levar. Tem toda uma questão, quais a especialidade que você vai levar para aquele desastre. Então, às vezes, esse desafio de como conduzir ou preparar uma equipe de resposta passa por vários estágios de aprendizado, né, e que você precisa ir testando e treinando essa equipe, enfrentando desafios programados.
Então, você imagina, para a gente conseguir ter uma equipe de resposta que vai dar uma resposta satisfatória, você tem que preparar essa equipe para poder encarar cenários que sejam verdadeiros desafios. Então, vamos imaginar, se a gente precisa pegar uma equipe para responder a um desastre, eu posso pegar essa equipe e falar, olha, vamos pensar aqui bem no extremo norte do Brasil, noroeste do Brasil, um local que você fica sabendo que tem muita dificuldade de acesso, tem comunidades que vivem e que, de repente, dificilmente conseguem chegar até uma cidade maior, que tem uma estrutura de saúde. E aí essas pessoas vivem na dependência de um médico de família, né, da atenção primária, chegar até onde ele está. E às vezes os desafios são tão grandes do ponto de vista logístico que nem esses profissionais conseguem chegar lá. Então a gente teve uma oportunidade de conhecer uma comunidade assim, saber que ela existia e aí de encarar esse desafio. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente precisa treinar uma equipe, vamos levar essa equipe até naquele lugar no extremo norte do país. Para fazer um treinamento. Não é só para um treinamento, que ao mesmo tempo você está levando saúde para aquela população que tem essa dificuldade. Então, não é só pelo caráter de treinamento. Aí tem um caráter humanitário. Social. Mas ele serve como um treinamento para essa equipe encarar outros desafios. Então, o desafio logístico de você sair de São Paulo com 5 toneladas de materiais, medicamentos e equipamentos e levar na fronteira do Brasil e Colômbia, lá na cabeça do cachorro, é um desafio muito grande. E você levar a equipe que saiba o que fazer, quais especialidades que eu vou levar. Então, tudo isso é uma forma de preparo que a gente acabou desenvolvendo. E a gente fez uma missão ali ano passado, a missão Curipaco, exatamente nessa região. E que não só chegando em São Joaquim, a gente tinha ido aí até São Gabriel da Cachoeira, de São Gabriel, que é um município enorme, que praticamente é toda a cabeça do cachorro. E de lá a gente foi a São Joaquim. De São Joaquim a gente fez a ação e se deslocou a um lugar mais distante ainda, levando 8 horas de barco. Essas imagens são dessa matéria, é bem ali no focinho do cachorro. Manaus, na verdade, é no extremo do focinho ali. Ali onde eles estão é basicamente São Joaquim. Manaus é o extremo, ali onde era o focinho. E ali você tem que ir 8 horas de barco, levando materiais, medicamentos, equipamentos. Chega num lugar que tem um totem, que nesse totem que eu costumo chamar de a esquina do Brasil, porque você virar à direita é Colômbia e reto é Colômbia, você continuar no Brasil, ou você volta ou vira à esquerda, porque senão você vai estar saindo do seu país. Então, são experiências assim que acabam sendo muito gratificantes. Você precisa chegar a um lugar extremamente de difícil acesso, levando todo esse material, medicamento, equipamento, e encontrando pessoas que, muitas delas, nunca tiveram acesso à saúde. Isso, queria que você falasse um pouquinho como que é essa recepção dessas pessoas, né? A gratidão que fica depois. Como que é essa experiência? É um pouco emocionante, sim, sem dúvida que é. Você chegar numa comunidade, o cara do exército pede para você hastear a bandeira do Brasil, você acaba chega a emocionar um pouco, sim. E aí a comunidade é muito grata, né? Porque você está ali trazendo uma necessidade que eles têm. E aí você vai fazendo os atendimentos e é incrível, porque muitas vezes você tem pessoas seus 60 anos, 65 anos, que nunca viram um médico. E é difícil, porque você vai falar, mas como é que a saúde não chega ali? Mas é difícil, a logística de acesso. Para você chegar no local, pelo rio, você tem cachoeiras que você não consegue subir, você tem que parar o barco, descarregar o barco, leva o barco no braço, depois você põe as coisas de volta no barco para ir de novo. Não é fácil, não é fácil. Então, às vezes, é fácil achar um culpado, mas realmente são desafios muito grandes. E eu tenho certeza que os profissionais de saúde local, daquelas localidades, eles fazem o que eles podem, o que está a sua condição além do permite. seu alcance, inclusive, né? E é muito, muito difícil para eles também. Então, quando a gente chega com uma ação dessa, a comunidade fica muito feliz, né? Então, normalmente, a gente faz uma missão exploratória, onde a gente vai
identificar as questões logísticas, tudo que precisa para conseguir chegar até lá, como é que eu vou trazer minha equipe até aqui, faz um alinhamento com o responsável pela saúde do local. Então, lá na região, né, que aí é território indígena, você tem o DISEI, que é o Distrito Sanitário Especial Indígena, subordinado à CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. E aí você vai fazer um alinhamento, olha, estão pensando, quer dizer, isso começa lá atrás, né? Estão pensando em fazer uma missão, vocês têm interesse, como é que é? Então, precisa ter todo um contato político para você chegar e você realmente ter autorização para entrar em terra indígena, aprovado pelo departamento responsável, né? Que essas pessoas também, a sua ação faça sentido para eles, né? Você vai levar o que eles precisam, o que eles identificam como necessário. Você não vai levar o que você deseja, você vai levar o que eles precisam. Então, todo esse alinhamento é uma parte importante desse trabalho. Quanto tempo, mais ou menos, nesse preparo? Depende muito da ação? Mas assim, depende da sua experiência, né? Então, vamos supor, aquele que a gente fez em 24, a gente começou lá para setembro, a gente foi em março de 24, lá para setembro de 23. Então, demorou aí uns 4 meses. Para essa ação que estamos fazendo agora, ela começou um pouco depois. E eu acredito que a futura vai ser um pouco menos, porque você já conhece as pessoas, já tem um alinhamento com o Exército, com o DICEI, ele já sabe os seus objetivos, então você já pula algumas etapas, né? Então vai se tornando cada vez mais tranquilo e a própria equipe também já sabe melhor como se organizar. Então, você já conhece melhor quais são os materiais, os medicamentos que você deve levar, o que não precisa levar. Enfim, aí você começa a fazer tudo isso. E isso serve como um grande ensinamento para quando vai ocorrer uma situação de desastre. Quando você quer levar uma equipe, não adianta você chegar simplesmente com a equipe no meio do desastre, né? Sempre é importante você fazer um alinhamento com quem está na coordenação da resposta. Então, você vai ter a Secretaria Local de Saúde, ela vai ter sua resposta organizada para que você possa organizar, ver o que é prioritário, coisa e tal. Então, quando você vai levar uma equipe, você vai buscar essa coordenação do desastre para falar, olha, eu tenho uma equipe assim assado, gostaria de vir auxiliar, nós somos autossuficientes, porque você não pode chegar e ser mais um problema para o Estado, né? Quer dizer, você chega, não tem onde dormir, não tem o que comer, quer dizer, você é mais um peso. Você é a próxima vítima, como a gente costuma falar, né? Então, você tem que chegar de uma forma onde você é autossuficiente com a sua equipe. E aí você faz esse alinhamento, é o que a gente chama de missão exploratória, quem chama de missão precursora. Então, essa missão é fundamental para que seja feito. Existir esse alinhamento com a coordenação da resposta, existir também todo o planejamento logístico, onde minha equipe vai dormir, o que minha equipe vai comer, onde a gente vai tomar banho, se alimentar e cuidar da nossa higiene, enfim. Você não vai levar uma equipe para sofrer, né? E a segurança da sua equipe é fundamental. Você não tem cabimento você levar uma equipe de 15 e voltar em 14. Não existe isso. Doutor, quero agradecer sua participação, por dividir com a gente a sua história, a sua experiência na área da saúde. Até mais. Eu que agradeço, foi um prazer aqui. E quando quiserem, é um prazer poder falar desse trabalho que a gente faz com muito prazer, muita alegria. E dividir isso com vocês sempre vai estar sempre à disposição. Obrigado. O Aquacast está disponível no site do Instituto Aqua, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou Michele Cirilo, até a próxima.